Vamos lá. Diferença entre provas cautelares e provas antecipadas. Vamos lá. Provas cautelares e antecipadas. Ambas, em regra, são determinadas pelo juiz. Ambas, em regra, são determinadas pelo juiz. Em situações de urgência. Isto é, onde há o risco de desaparecer os vestígios. Ok? Então, prova cautelar e prova antecipada são determinadas pelo juiz, ok? Pode ser determinada até antes do processo ou durante o processo, pode ser determinada, portanto, na fase das investigações. São determinadas pelo juiz numa situação de urgência, numa situação onde há risco das informações desaparecerem. Bom, a diferença. Na prova cautelar, há um contraditório posterior. Isto é, o chamado contraditório diferido, ou contraditório diferido ou postergado. Quer dizer, produz a prova e as partes se manifestam posteriormente, elas vão ter o direito de impugnar a prova. Isso é o contraditório posterior. Então, a prova cautelar. Exemplo, interceptação telefônica, determinada pelo juiz na fase do inquérito ainda, o juiz determina, pode determinar. Busca e apreensão domiciliar, determinada pelo juiz na fase do inquérito. Então, a prova é feita sem a participação vamos dizer assim, dos interessados, né? Mas eles podem impugnar posteriormente. Existe o contraditório posterior ou diferido na prova cautelar. E a prova antecipada? A prova antecipada é acolhida em momento processual distinto do previsto em lei. Prova antecipada é aquela colhida num momento processual diferente do previsto em lei. Isso é uma prova antecipada. Então, existe no processo um momento certo para ser produzida, mas numa situação de urgência, o juiz pode ordenar que seja produzida antes, até durante o inquérito policial. É o caso, por exemplo, do depoimento ad perpetuam rei memoriam. Deixa eu colocar na lousa aí essa palavrinha. Ad perpetuam. Ad perpetuam rei memoriam. Ok? Que é o caso de uma testemunha, por exemplo, que está prestes a morrer, né? Está lá no hospital, na UTI, por exemplo. Ok? Então imaginemos uma testemunha que esteja ali na UTI, está prestes a morrer, e é uma testemunha importante. Então o depoimento pode voltar. Depoimento ad perpetuam rei memoriam. Então, imaginemos que está na fase do inquérito ainda, mas o delegado está lá diante de uma testemunha importante, é uma testemunha-chave, é uma prova importante. Ok? Então o que ele faz? Comunica lá ao Ministério Público, né, ou então requer diretamente ao juiz, né? Ou pede para o Ministério Público requerer ao juiz, para essa testemunha ser ouvida. Então, o juiz, ele mesmo vai ouvir essa testemunha. O juiz vai até o hospital, vai lá, juiz, Ministério Público, e também convida, e também nomeia um advogado dativo, e o provável réu, que ainda não existe processo, provável réu também é intimado a comparecer. Então, daí faz o contraditório real. Então, a prova antecipada é colhida em contraditório real. Ela pode ser colhida na fase ainda de investigação com ordem do juiz, onde o provável réu do processo, que ainda está no processo ainda, no inquérito ainda, onde evidentemente nem parte é, mas o juiz se antecipa e fala, bom, ele tem que participar também, né? Com advogado, se não tiver advogado, o juiz nomeia um dativo para colher essa prova. O próprio juiz vai ouvir essa testemunha, ainda na fase das investigações, para que tenha um valor probatório. Então, vejam, esse juiz, evidentemente, se torna prevento para a futura ação penal, né? Então, vejam, a prova cautelar e a prova antecipada, ambas são decididas pelo juiz, ok? Numa situação de urgência. Na cautelar, o contraditório é diferido ou postergado, isto é, posterior. As partes vão poder se manifestar depois, né? Já a prova antecipada, o contraditório é real, porque as partes participam da produção da prova.